tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar mais uma vez de livros, de leitura. Mas dessa vez eu vim dar uma dica e não é dica de leitura, não é dica de um título de livros para vocês lerem. Não, é uma dica para que vocês saibam escolher os livros de vocês. Eu vou dizer como eu faço para escolher, tá? E espero de coração que essa ajuda facilite na hora que vocês forem escolher os seus próximos livros. Lembrando que muitas vezes a gente brinca, né? Não julgue o livro pela capa. Realmente muita gente faz isso, vê só o título, ou vê a capa bonitinha, escolhe o livro. E aí pode ser que depois não goste do livro, leia o livro e ache, não era isso que eu esperava. Então é bom você analisar o máximo possível antes de escolher o seu livro. Infelizmente, às vezes mesmo a gente analisando pode ler o livro e o livro não ser aquilo que a gente esperava. Porque a gente nunca vai saber o que estava passando ali na cabecinha do autor quando ele escreveu. E tem um lado ali, lógico que a gente tenta no texto não passar tanto no nosso lado pessoal, mas sempre tem um pouquinho. Então, o risco de a gente julgar o livro ser uma coisa e ser outra sempre é grande. Mas se a gente analisa mais os detalhezinhos, fica mais fácil de a gente saber o que esperar daquele livro. Uma outra dica que eu sempre dou é indicação, ver o que outras pessoas falaram daquele livro. Lógico que todo mundo tem sua opinião, então eu posso gostar de um livro e você não. Mas eu acho que quando a gente pergunta, você leu tal livro, o que é que você achou? A gente tem mais um pouco de noção. Mesmo que a pessoa diga só gostou, diga gostou ou não gostou, você pergunta por que gostou ou por que não gostou. Porque isso vai te ajudar a saber se aquele conteúdo vai te agradar ou não, tá? Mas vamos lá. Então, o que é que eu faço? Esse livro aqui não fui eu que escolhi, foi mais um presentinho, como eu disse no vídeo anterior. Eu amo receber livro de presente. Esse aqui eu recebi da minha prima e irmã, né, de presente de aniversário, com dedicatória, como eu sempre gosto. Mas eu vou usar esse livro como exemplo, tá? Esse livro é da minha área, é um livro de pedagogia, mas eu vou usar ele como exemplo para que vocês entendam. Então, assim, quando é livro teórico, eu sempre olho o autor. Então, aqui nesse caso, Dermeval Saviani. Eu já sei que é um autor que tem outros livros na minha área. Então, quando é livro teórico, livro da sua área, é interessante você saber quem é esse autor. Nesse caso, foi minha prima que escolheu um livro, mas ela sabia, foi na época que estava perto de fazer minha monografia, ela sabia que eu precisava de livros relacionados a esse tema, e aí escolheu também um autor que tinha a ver com minha área, tá? Então, quando é livro teórico, eu peso o autor. Quando é livro de literatura e tal, você pode também, por exemplo, é um autor clássico de literatura, vocês também podem pesar. O título também a gente analisa. Então, a pedagogia no Brasil, história e teoria. Como eu estava estudando, estava na graduação de pedagogia, é um livro que de cara me chama atenção, porque eu vou conhecer um pouco mais da história da pedagogia, um pouco mais da teoria pedagógica. Então, duas coisas aí que eu já falei que eu analiso, o autor, né, e o título. Se for um autor que eu não conheço, eu às vezes, se eu tiver tempo para isso, eu pesquiso sobre o autor, tá? Então, se é um livro que eu não sei, nunca vi o autor, às vezes eu pesquiso, mas no geral, quando é teórico, eu já vou para autores que eu conheço. Aí eu venho pro fundo. Aqui no fundo sempre tem um resuminho do que o livro fala, sempre tem ali explicando quais são as ideias que vão ser ditas pelo autor do livro, sobre o tema. Então, vale a pena. Eu vou ler só uma partezinha aqui para vocês entenderem que no fundo tem sim como vocês saberem do que fala o livro. No segundo parágrafo desse texto ele fala: recuperando a história da pedagogia no Brasil e esclarecendo sua trajetória teórica, este livro apresenta elementos significativos para superar os dilemas pedagógicos e organizar de forma eficaz os cursos de formação de educadores. Então aí eu já me explica um pouco o que ele fala. E aí complementa: por esse caminho, o autor oferece a pais, professores, alunos, políticos de governo e da oposição, em suma, a todos os cidadãos deste país, uma obra útil à compreensão dos problemas educativos. Sem dúvida, um assunto que interessa a todos nós, como seres humanos, que desejamos formar da melhor forma possível as novas gerações. Então, além de ele dizer o que trata, ele, de certa forma, diz para quem é direcionado esse livro, né? Quando ele fala para alunos, pais, professores, e ainda como o autor conduz o conteúdo. Então, esse texto aqui, na verdade, tem 2 parágrafos, eu li o segundo para vocês.
ele já me apresenta mais ou menos o que o livro vai trazer para mim. Bom, aí tem outras duas questões que, lógico, eu peguei esse livro porque ele é bem mais detalhado, mas nem todos têm todos esses detalhes. Então, esse livro tem essas duas partes aqui que às vezes são meio desconsideradas, que é essa daqui e essa daqui. Bom, muitas vezes a gente utiliza para marcar, né? Marcar, eu parei aqui e vou usar para marcar o livro. Mas algumas pessoas desconsideram que aqui tem um texto na frente e um texto atrás. Esse texto também nos ajuda a escolher o livro, porque ele traz informações importantes. Lembra quando eu falei que a gente olha também quem é o autor? Bom, muitas vezes, não é todos os livros, mas eu gosto muito quando isso acontece, eles colocam aqui no fundo, né, nessa abazinha aqui do fundo, uma informação sobre o autor. Então aqui fala Dermeval Saviani, qual é a formação dele, quem ele é, um pouquinho sobre o autor, tá? Então, muitos livros fazem isso para que a gente, quem nunca viu falar desse autor, tenha essa possibilidade de conhecer, né? Que aí você conhecendo um pouco da história dele, um pouco do que ele defende, do que ele estudou, você vai entender mais ou menos como ele conduz o livro dele. E aqui na frente, às vezes, tem um complemento para essa parte aqui, digamos assim, né? Então, aqui também tem falando sobre o livro. Nessa parte aqui, você vai ver informações falando sobre o livro, como aqui também. Não são todos os livros que têm todas essas informações, mas elas são muito úteis para que a gente entenda sobre o que o livro vai falar e a gente possa escolher da melhor forma possível. E uma outra coisa que eu costumo olhar também, não é todo mundo que olha, mas eu sempre faço isso, é olhar o sumário, né? Eu gosto muito de olhar o sumário. Por quê? Porque no sumário você vai ver sobre o que cada capítulo vai falar, se o livro for ali dividido em partes, às vezes tem parte 1, parte 2, capítulos, capítulo 1, 2, 3, enfim. Então, você vai ver o que esse livro fala. Esse livro que eu estou mostrando aqui para vocês, ele tem 3 partes. E cada parte tem seus capítulos. Então, ele tem parte 1, a perspectiva histórica. E aí, nessa parte 1 tem o capítulo 1, 2, 3 e no título vem dizendo o que é falado em cada um desses capítulos. Então, por exemplo, no capítulo 3 da parte 1, ele fala sobre o Instituto de Educação Carioca e a Universidade Federal, a Universidade do Distrito Federal. Então, assim, cada capítulo vai ter o seu tema, e você olhando ele, eu geralmente olho o sumário todinho, você vai saber o que é que o livro vai falar em cada parte, né? Então, assim, olhar os capítulos também ajuda, e isso independente se é livro teórico ou livro romance, enfim, que seja lá qual for o tema desse livro. O importante é vocês analisarem o máximo possível. Se eu tô procurando, por exemplo, usando esse exemplo aqui, eu vou usar quando eu tava fazendo minha monografia. Quando eu tava fazendo minha monografia, eu tava procurando livros que complementassem a fundamentação teórica da minha pesquisa. Aí a gente pesa muito o autor, pesa muitos temas que a gente está querendo escolher. Mas quando você está, por exemplo, passeando numa livraria, procurando um novo livro para ler, você também pode considerar essas questões. A diferença é que quando você está ali rondando para procurar um livro sem um objetivo específico, o autor talvez não importe tanto você saber sobre ele, e sim sobre o que é que ele vai escrever. Mas todos esses critérios podem ser usados para escolher qualquer tipo de livro. Olhar o autor, olhar o título, subtítulo se tiver, olhar esse resuminho no fundo. Nem todos têm essas duas partes aqui, mas elas também complementam a pesquisa. E olhar o sumário. Algumas amigas minhas já me disseram que não costumavam olhar o sumário e começou a olhar o sumário depois de mim, né? Mas eu acho que ajuda, porque você vai ver ali como é que o livro foi dividido, quais são os temas que ele vai trazer, né? Porque aqui quando eu falo pedagogia no Brasil, história e teoria, o que da história que ele vai trazer? O que da teoria que ele vai trazer? No sumário vai estar ali detalhado. Bom, espero que vocês gostem dessas dicas, sempre me ajudou. Não sei dizer ao certo como eu aprendi, com quem eu aprendi, mas acho que é uma junção de informações, acho que vendo minha família lendo, vendo na faculdade também, escolhendo livros na biblioteca da escola, desde novinha eu sempre gostei de ler. Uma coisa que eu sei que sempre foi muito meu era ler esse fundo, né? Então isso é muito antigo, desde quando eu pegava livro emprestado na época da escola, eu sempre lia esse fundo para saber o que é que o livro falava. E as outras coisas eu fui adaptando ao decorrer da minha vida acadêmica e aperfeiçoando cada vez mais, principalmente na época da faculdade.
Quando é um livro para fazer trabalho, eu às vezes pesquiso na internet também um pouco sobre ele. Se eu não conheço o autor, quem é esse autor? Vejo se tem alguma sinapse, algum resuminho do livro na internet, tá? Isso também ajuda. Bom, espero que vocês tenham gostado, que isso facilite na escolha dos próximos livros e que, mais uma vez, incentive você a ler. Leitura é muito importante e transforma a nossa vida. Mas para que a gente crie o gosto, a gente tem que ler coisas que a gente goste. Então a gente lê o que a gente gosta quando a gente consegue escolher melhor esses livros. Então, assim, escolham à vontade, brinquem, não tem problema vocês leem um livro, começarem a ler e não gostar, isso já aconteceu comigo, eu antes me julgava por isso, não, tenho que ler ele até o final mesmo não gostando. Não gostou, parte para outro, a não ser que seja um livro obrigatório, porque na nossa vida a gente vai ter vários momentos de livros obrigatórios, né? Seja na educação básica, na faculdade, na pós-graduação, enfim. Mas, se você tá lendo por lazer, por gosto, vocês podem, começou a ler, não gostou, parte para outra, não tem problema. A leitura, ela tem essas duas vertentes, digamos assim. Você lê porque você precisa fazer um trabalho, porque você precisa aprender sobre tal conteúdo, mas também tem aquela leitura por prazer. E a leitura por prazer eu me dou ao direito de escolher mesmo. Não gostei, parto para outra. E fiquem à vontade para fazer isso também. A leitura vai transformar a vida de vocês nos mínimos detalhes, no jeito de falar, em ter mais argumentos para conversar, em menos erros ortográficos. Vocês vão sentindo isso e vão se encantando. Espero que vocês gostem. Coloca aqui nos comentários se vocês quiserem mais sugestão aí de mais dicas de leitura, ou se quiserem sugerir algum tema relacionado à leitura, que eu vou fazer com muito carinho para vocês. Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchauzinho!